E cá estamos nós para mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje, já nesta semana, temos estado a falar aqui de beleza e hoje vamos continuar aqui na beleza. Queremos que entre aqui no último mês do ano em alta, em grande. Hoje vamos conhecer a doutora Sandra Sykes, acho que disse aqui bem o nome, não lhe perguntei, mas sim, acho que estou certíssima, onde vamos falar sobre harmonização facial. E alguém diz, mas falámos disso esta semana. Pois é, mas hoje vamos continuar aqui e vamos falar da harmonização facial com a parte estética, facial e dentária. Portanto, vamos aqui ainda chegar aqui mais ao pormenor. E quem é que temos cá connosco? Claro, uma médica de medicina dentária, não é? Tinha que ser, porque vamos falar aqui da parte dos dentes, mas também com esta parte da estética. Portanto, vai ser aqui um bom complemento para si que está a pensar neste assunto. É este ano, é este final de ano, é o princípio do novo ano que tem aqui que mudar alguma coisa. Está aqui muita informação. E como eu agora já estou sempre a pensar em prendas, sempre estou a dizer que isto é uma boa sugestão de prenda. Mas já vamos chegar mais à frente. Lembrar então que temos o nosso Facebook, Programa Conversa de Mulheres, e temos também o Instagram, conversa.mulheres, onde pode aceder a toda a nossa informação, conhecer as nossas convidadas, fazer o seu like, ver as nossas belas fotografias e, claro, ir também ao nosso YouTube, da Curiacos TV, para aceder à playlist onde tem os programas completos. Aí pode conhecer as nossas convidadas, ouvi-las falar. Hoje, mais uma vez, vamos falar aqui de procedimentos que são estéticos, mas não deixam de ser cirúrgicos, não deixam de ser alguma coisa que algumas pessoas têm mais, como é que eu ia dizer, algumas reticências, gostam de perceber melhor. Portanto, assim, eu acho que esta conversa que nós temos aqui com as nossas convidadas ajuda aqui a desconstruir, a conhecer a pessoa por detrás do médico e isso é muito, muito importante. Mas não temos só médicas, não, nem só de médicas se faz este mundo de conversa de mulheres. Temos mulheres fantásticas nos mais variadíssimos projetos, desde os projetos que são considerados os mais femininos até àqueles mais masculinos. Temos mulheres de todas as áreas, então convido a assistir aqui ao YouTube e a ver estes programas, a conhecer estas histórias de vida, desde aquelas que são mais emocionantes e que nos fazem ficar um bocadinho calados e apreensivos e a saber como é que eu vou responder a isto, até aquelas histórias mais divertidas e engraçadas, fazem parte deste programa, portanto, pode partilhar, pode ver, pode rever e já sabe, quando gosta, faça o seu like, faça o seu comment, porque aí vai estar a dar força não só a nós, mas também a este projeto. E porque dezembro é o mês de prendas no sapatinho, porque não enviar-nos um e-mail com uma convidada maravilhosa, com uma sugestão pensada por si, porque não? Porque aí também está a colocar uma prenda no nosso sapatinho, que depois iremos colocar em prática lá para janeiro do próximo ano. Combinado? Ficou aqui então feito o convite. Seguimos então com um separador para apresentar a nossa convidada. Até já! E então, como eu já disse, vamos dar as boas-vindas aqui à doutora Sandra Sykes, médica dentista desde 1996, com experiência em medicina dentária hospitalar, na área de aplicação de injetáveis estéticos, de dentisteria, cirurgia oral, implantologia, prótese removível e fixa. É isto tudo? É isso tudo. E muito provavelmente bom. Mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Muito boa tarde e bem-vinda. Olá, muito boa tarde. E disse bem o meu nome. Disse bem pronunciado. Deve ter ficado outra vez, porque a doutora já esteve aqui connosco. Já, sim senhora, há mais ou menos 2 anos. Assim, mais ou menos como tivemos aqui há um tempo também da clínica, não é? Porque uma colega que trabalha exatamente na HD Clínica. Exatamente. E então, fale-nos um bocadinho do seu percurso assim muito rapidamente, para quem não sabe, de onde é que é? Ora, eu sou uma mulher do Norte, porquê? Sou do Porto. Uma mulher do Norte. Eu gosto. Norte. É Porto, sempre. O Porto é uma nação, não é? Por isso, já não tem muito destaque. Não tenho, acho que nunca tive, muito sinceramente. É. Não sou, não, sou assim de uma região do Porto que se calhar o sotaque não é assim muito pronunciado. E depois, ao fim de 23 anos em Lisboa, acho que isto também acaba por alterar um pouquinho. Mas sou uma mulher do Norte, fiz o meu curso de Medicina Dentária lá em cima, no Porto, na Faculdade de Medicina Dentária do Porto, e
trabalhei sempre na dentária, não é? Portanto, a minha... E se imaginava a ser dentista desde pequena? Se calhar já lhe perguntei isto. Não, por acaso não. Da outra vez acho que lhe confessei que o meu sonho de vida era fazer cirurgia cardiotorácica. Isto era o meu sonho. Mas como na altura não conseguia, as médias para a medicina eram muito altas e eu não conseguia entrar em medicina, e sempre gostei muito de tudo o que era trabalho minucioso, de pormenor, de mão. Era uma artista também aqui? Era. Fora a medicina, aqui os seus hobbies levavam, não? Sempre adorei pintura e desenho, mas como, pronto, os pais sempre foram um bocadinho... Sempre acharam que pintura e desenho não era profissão? Acharam que não era profissão e os pais estavam muito ligados à saúde e achavam que era uma área que eu se calhar iria gostar, lá me convenceram e eu fui mas estive 2 anos em Belas Artes. Portanto, daí vir este bichinho. Tive 2 anos em Belas Artes, mas depois acabei por seguir o conselho dos meus pais e mudar para a área de ciências e, pronto, e acabei por entrar em medicina. Não entrei em medicina, mas fiz a medicina dentária, que me apaixonou, sem dúvida que sempre gostei muito do que fiz. E pronto, e depois este complemento, há 13 anos atrás, que começamos a perceber que realmente o sorriso, não é? Está onde? O nosso sorriso está no rosto. Exatamente. E como no rosto está, muitas vezes nós terminávamos determinados tratamentos dentários, principalmente pacientes que tinham uma abordagem mais complexa em termos de tratamento dentário porque precisavam de mais coisas, precisavam de correção com aparelho ou de grandes reabilitações protéticas por falta de dentes e isso. E nós percebíamos no fim dos tratamentos dentários que depois, se calhar, faltava ali qualquer coisinha na parte exterior, não é? Qualquer coisa. E o próprio doente realmente via-se com um sorriso terminado em termos de tratamento, não é? Portanto, via-se com um sorriso que tinha expectado em termos de resultado, mas à volta do sorriso existem muitas estruturas, não é? Pele, boca, lábio, mucosas, bochecha. Portanto, existem todo um conjunto de estruturas que tinha muitas vezes sofrido alterações pelo processo todo que ele tinha passado da parte do tratamento dentário. Portanto, poderia haver aqui um complemento da medicina estética nesta área. E como também existiu, aqui temos que realmente fazer uma ressalva também nesta parte, de que como existiu a abertura por parte das faculdades, porque se calhar, lá está, começamos a olhar, ainda bem que isto evolui, não é? Nós começamos a ver a medicina e até muitas outras áreas muito começamos diferente a ver... que era se calhar do que quando saiu do curso. Exatamente, com outros olhos e começamos a ver que poderão existir aqui outras valências e poderão existir aqui outras dinâmicas em termos de multidisciplinaridade, porque a medicina já é supostamente multidisciplinar e nós realmente podemos nos ajudar todos uns aos outros. Houve esta abertura por parte das faculdades realmente em permitir aos médicos dentistas de poder fazer uma formação mais especializada, okay? Mais diferenciada, não uma coisa de fim de semana. Portanto, estamos a falar de uma formação em medicina estética e pronto, e foi isto que aconteceu. Alguns de nós realmente apaixonaram-se pela área, como eu, que fui fazer pós-graduação em medicina estética e depois tentei complementar sempre o meu trabalho e trabalhar também muito na parte da harmonização. Ficou aqui com estas duas valências. Fiquei com estas duas valências. Falando ainda antes então desta nova valência, vamos assim dizer que nova, que já tem muitos anos também na realidade. Já tem alguns. Já tem alguns. Como é que era aqui a medicina dentária que se lembra quando saiu da faculdade? Como é que era? O que é que se fazia em comparação com o que se faz hoje? A medicina dentária, quando eu fui para a medicina dentária, era um bicho-papão. Ir ao dentista sempre foi um drama, não é? Sim, era um drama. Falar num médico dentista... aliás, nós sempre ouvimos as pessoas dizer eu não gosto de dentistas, não é? Sempre foi uma frase muito... Antes arrancar um dente que isso, não é? Exatamente. Era aquela ideia de que é muito sofrimento, que é muito difícil. Já era assim quando saiu? Já era assim. Continuo a ter doentes que me dizem eu prefiro ter um filho a tratar um dente. Portanto, esta... Não sei, se me perguntar, eu não... Pois, a mim também não responderia de certeza. Mas... Não sei, porque olha, não me custou assim tanto ter o filho. Custou-me ter o filho na vida real, mas aquele momento de ter o filho, não sei. Mas temos muitas pessoas ainda que fazem referência a isto.
Portanto, a medicina dentária era um bicho-papão no sentido de que era muito associada a uma consulta que era dolorosa, que era difícil. Era difícil para os doentes. Mas porque também não estava tão evoluída, explique-nos, era o quê? Houve a altura que eu me lembro que disseram os médicos brasileiros vieram aí e vieram a revolucionar, mas depois também não sabiam bem, não sei o quê, mas era porque nós não tínhamos, não havia os medicamentos, não havia a anestesia que há hoje, não havia os conhecimentos, o que é que era? Eu acho que era um bocadinho de tudo, Ruth. Eu acho que desenvolveram-se técnicas para determinado tipo de tratamentos que realmente nos permitiram fazer tratamentos sem dor, não é? Portanto, a própria técnica anestésica também alterou um pouquinho com o passar dos anos. Muitos colegas, antigamente faziam-se muitos tratamentos sem anestesia dentária, que é uma coisa que hoje em dia é impensável, não é? Portanto, até uma higiene oral hoje em dia num paciente que tenha sensibilidade se faz com anestesia para o paciente estar confortável na cadeira, portanto não faz sentido uma pessoa ir ao dentista e ter dor. Hoje em dia acho que é uma coisa que é perfeitamente impensável. É uma maneira também dos próprios profissionais verem as coisas, não é? Também veem que hoje um cliente não vai lá se eu fui lá e custou-me imenso. Não é? Sim, não há, exato, e não há razão para isso, não é? Hoje em dia não há razão para isso. Se alguns procedimentos que nós fazíamos, se alguns tratamentos que nós tínhamos que realizar antigamente, fazer uma desvitalização, está a ver como fez logo, era um drama. Hoje em dia não tem que ser dramático realmente, e porque a tecnologia também nos veio, a evolução de alguma parte da tecnologia de equipamentos que nós hoje temos que não existiam. Nós dizemos sempre, eu percebo que pronto, em termos técnicos, falando agora em termos técnicos, uma desvitalização era uma coisa que nós considerávamos realmente um desafio. Era tratar o nervo, não era? Tratavam o nervo, mas mantinham lá o dente, não era isso? E continua a ser, no fundo continua a ser, é eliminar toda a estrutura de nervo dentro do dente, não é? Só que antigamente nós trabalhávamos, desculpando a expressão, um bocadinho às cegas, porque até os raios-x hoje em dia já evoluíram de uma forma, hoje em dia tudo é digital, a qualidade de imagem que temos hoje em dia dos raios-x é realmente magnífica. Temos inclusivamente instrumentos que nos permitem aceder à parte dentro do dente, ao sítio onde está precisamente o nervo do dente, que são quase como um ecógrafo que permite ver onde é que nós estamos a trabalhar, que medida é que estamos a trabalhar. Antigamente não tínhamos nada disso. Quando eu fiz medicina dentária isso não existia. Portanto, iam lá e nós trabalhávamos um pouquinho às cegas, nós esperávamos que tudo ficasse bem, fazíamos um controle radiográfico, não é? Mas pronto, era com o conhecimento que nós tínhamos. A desvitalização era das coisas que era um desafio, por exemplo. Quase pior do que tirar um dente. Sim, eu dei o exemplo da desvitalização, porque é para mim, no meu entender, era dos tratamentos dentários mais desafiante, sempre foi. Mas pronto, as coisas evoluíram, a reabilitação também evoluiu, a questão das pessoas cada vez mais estarem conscientes de que é importante, se por alguma razão perdem um dente, é importante substituí-lo, logo não ficarem com falhas dentárias. Portanto, tudo isto também em termos de conhecimento, de informação, evoluiu. Falou há pouco numa coisa muito, muito interessante que foi, disseram que os brasileiros vieram revolucionar um pouco. Eu acho que os brasileiros... Isto já há muitos anos. Sim, muitos anos atrás. Sim. E eles vieram realmente revolucionar um pouco e trazer-nos um pouco da técnica que eles tinham, e eles realmente estão à frente em algumas coisas, até na área da harmonização facial e dos procedimentos estéticos. Sim. Mas muito, porque isto também é muito cultural, lá está, ou seja... Porque lá também sempre tem este muito maior cuidado. Muito cultural. Antes de nós. Nós não somos um povo que agora começamos a ser, mas não éramos um povo que éramos preocupados com a imagem, lá está, com os dentes, com a nossa saúde oral. Hoje já temos uma população que está muito virada e muito sensibilizada para a prevenção, para fazer consulta de rotina, de manutenção, mas isto, portanto, não é? Eu sou de uma geração em que isto não acontecia. Não, mas portanto, por isso é que eu achei interessante falarmos sobre isso, sobre esta diferença, não é? Sim.
que há uma diferença gigantesca, não é? Muito. Sentiu-se nestes últimos 10, 12 anos, na medicina dentária, que houve um pulo enorme em termos de evolução, de nova tecnologia, nova abordagem para determinados tratamentos. Houve uma evolução muito grande. E que hoje as pessoas já não estão só naquela de tratar o dente, não é? Sim. Da parte da saúde, mas também muito na parte da estética, que é o que nós vamos falar hoje. Sim, e também já não vão tanto ao dentista só porque dói, não é? Mas sim porque exatamente. Querem prevenir que algo aconteça. Que algo doa e que seja Exatamente. E hoje em dia muito também, porque lá está, porque querem complementar. Doutora, muitos pacientes dizem, doutora, agora já pus implantes, já tenho um sorriso todo bonito, mas estou com o lábio muito murchinho, se calhar fazíamos aqui um preenchimento, se calhar... E sim, realmente há coisas que se complementam muito. E era uma das perguntas que eu tinha para si lá mais à frente, mas podemos falar já. As pessoas vão primeiro, se calhar consigo, vão primeiro pela parte dentária, mas vão da cirurgia, porque trabalha numa clínica, tivemos aqui há 2, 3 dias a doutora Filipa, a doutora Filipa, que nos falou da harmonização facial, não é? E as pessoas trabalham numa clínica que tem todos estes serviços juntos, não é? Exato. Mas as pessoas vão mais pela harmonização facial e depois chegam ao pormenor dos dentes, ou começam pelos dentes e vão do resto? Ou depende do paciente? Depende muito do paciente. Depende muito do paciente. Mas eu acho que há um 50-50, muito sinceramente. Não há assim uma questão muito, ou uma linha que seja mais... Seja mais claro que é por aqui que se vem. Sim, não. Temos muito as duas coisas. Temos muitos doentes que chegam a querer fazer harmonização e a queixarem-se que têm o lábio fino, que gostavam de fazer alguma coisa, e quando eu faço a avaliação, lá está, pela área de onde eu venho, muito naturalmente, o primeiro, isto, como se costuma dizer, é defeito de profissão, eu olho para os dentes... Olha, desculpe lá, mas esses dentes precisam é de fazer qualquer coisa aos seus dentes, não acha que deixe lá o lábio? Mas muitas vezes recomendo, quando vejo que os pacientes precisam mesmo, eu digo, olha, acho que sim, podemos fazer um preenchimento labial, mas temos aqui coisas que deveríamos tratar primeiro e que devíamos resolver, realmente para termos um resultado. Considera que é o... Agora que a chefe não ouve, soltamos cá. O que é o primordial? É a parte dentária? Eu acho que são as Se houver uma parte dentária que está com um problema... Para mim, acho que a função é muito importante, como é óbvio. Acho que a parte funcional é... Se a pessoa não mastiga, por exemplo, ou se a pessoa não sorri, porque há muita gente que acontece isto, não sorri porque acha que tem um sorriso horrível. Também. Não é? Também. Eu encontro muitas doentes na clínica que elas naturalmente marcam para mim, porque às vezes a queixa, quando fazem a marcação, elas conseguem mais ou menos explicar logo o que é que as incomoda. Pacientes que se queixam muito, por exemplo, de terem um sorriso gengival. É uma coisa que nos aparece com muita frequência. Mostrar muita gengiva. Mostrar muita gengiva quando sorriem. Muitas vezes vem... Eu hoje estou um bocado... a Cláudia tem medo quando vêm as psicólogas e que observam muito. Eu não tenho problemas nenhum com psicólogos. Agora já com coisas dos meus dentes, só se estão a ver se eu estou direita. Isto os médicos me veem se eu estou direita, se eu tenho barriga... Já fico aqui toda... Já fico mais estressada. Mas isso... Não. Eles têm olho clínico, estão a ver tudo. Mas a Ruth tem um sorriso bonito. Tem, gosto muito de sorrir, seja como for. Por isso é que eu acho que é muito triste quem deixa de sorrir por não se sentir feliz com o seu sorriso. Sim, e há muitas pessoas que realmente não sorriem porque têm aquele sorriso que se defendem, não é? Fazem logo aquele gesto de defesa. E não é o ser comedido naturalmente porque se é envergonhado, é o ser comedido porque eu sei que eu tenho aqui qualquer coisa que as pessoas não podem ver. Sim, mas perguntando-me se a Ruth me colocar a questão como médica, eu vou-lhe sempre responder que para mim a função vem sempre em primeiro lugar, porque é muito importante realmente nós resolvermos a função. A mastigação, principalmente a mastigação e a articulação dentária, porque muitas vezes... falar. Sim. A implicância que tem uma má articulação dentária, falha de peças dentárias, isto tem realmente consequências até futuras que muitas vezes as pessoas desconhecem, ok?
Ou seja, se nós tivermos falhas de dentes, não tivermos uma articulação dentária numa situação, não precisa de ser, não é, ideal, mas que seja funcional, que esteja bem, temos futuramente problemas de articulação, problemas de ATM, podemos ter dores de cabeça. O que é ATM? ATM é a articulação temporomandibular, é a nossa articulação aqui responsável pela abertura e pelo fecho da boca e pelos movimentos dentários e pela nossa mastigação. Portanto, isto pode trazer dores de cabeça, tensão no pescoço. Portanto, isto pode trazer uma que as pessoas nem fazem uma panóplia de queixas. Não tem nada a ver. Sim. E tem tudo a ver. Sim. Há doentes com cefaleias constantes que não se sabem que estas dores de cabeça vêm muitas vezes por problemas dentários ou problemas articulares que eles desconhecem, associados à sua condição oral. Portanto, a função é sempre muito importante. Mas, quando eu comecei a fazer medicina estética, uma coisa que eu também percebi é que muitas vezes realmente aquele complementozinho que nós damos, com um preenchimento labial, com o retirar uma ruga ali que incomoda, que está ali, que por alguma razão... Ali mesmo a chatear. Muitas vezes, em algumas pacientes, o ganho na autoestima é tão gratificante que realmente, pronto, nós ponderamos, ou eu comecei a ponderar, a função é importante, mas o que estas doentes valorizam, aquele bocadinho, aquele miminho que nós fazemos de melhorar aquele pormenor, para elas é realmente muito, muito importante. Lá está, tudo é subjetivo, depende do sujeito, depende da pessoa, o que é que a pessoa sente, como sente para si, importante. Exatamente. É? Claro que se alguém tiver com dor, não quer estar com dor, isso é certo, mas depois, se calhar, o que nós achamos que é o mais importante para a outra pessoa, não é? Exatamente, exatamente. É mesmo isso, é mesmo isso. Porque nós temos sempre uma visão muito, não é? Muito médica, não é? Muito clínica, normalmente, e nós médicos dentistas temos sempre, normalmente, eu reconheço isso e vejo isso nos outros colegas, temos normalmente sempre uma abordagem com os doentes muito clínica, muito técnica, mas quem está ali são pessoas, são seres humanos que estão sentados na cadeira. E que podem ter uma opinião que na realidade não é aquela que é mais técnica. Não é mais técnica e muitas vezes as pessoas vão mesmo à procura de melhorar a autoestima. Única e exclusivamente. E isso é uma das coisas mais importantes. É. A função é muito importante, a função mastigatória, como disse bem, mas talvez 70% dos doentes que se sentam numa cadeira de dentista vão procurar melhorar a autoestima. E nós, como já referimos, tivemos aqui há pouco tempo a sua colega que nos falou aqui da parte da harmonização facial, não é? Sim. E há aqui uma parte da harmonização facial, antes de entrarmos aqui mesmo nos dentes, que é da sua especialidade lá na clínica, que é a bichectomia, certo? É a bichectomia, exatamente. Faz parte aqui desta parte, ou faz parte como é que vocês chamam? Ficou aqui tão assustado a olhar para mim, ou assim, porque é que eu estou a dizer um disparate? Não, ia dizer que realmente faz parte da harmonização, faz parte de dos procedimentos que nós podemos oferecer ao paciente, como eu penso que a Filipa, quando cá esteve, referiu isso, que muitas pessoas chegam à clínica e dizem que não sabem o que é, querem fazer uma harmonização facial, mas não sabem o que é. Convém definir que a harmonização facial realmente é um conjunto, muitas vezes, de procedimentos que nós podemos oferecer ao doente ou ao paciente para chegar ao resultado ou à expectativa que ele tem ou às necessidades que ele tem quando nos perguntam aquilo que nós entendemos que se calhar pode ser feito. Também há pacientes que nos perguntam a opinião, não é? O que é que acha que era o que me ficava melhor? Sim. Grande maior parte pergunta-nos, não é? Pois nós somos as pessoas ideais para avaliar e eles perguntam. Não, já vem a dizer, não gosto disto, eu queria isto aqui. Mas depois não lhe pergunta, e o que é que acha? Sim, ou não? Pergunta, ou já vem muito com a ideia fixa, não, eu quero mais lábios, eu quero menos rugas aqui. Eles chegam a saber o que é que os incomodam, porque todos nós sabemos, não é? Sim. Quando olhamos para o espelho de manhã, aquilo que nós se calhar gostávamos ali de melhorar. Eles chegam a saber o que é que incomoda, mas perguntam sempre normalmente, doutora Sandra, mas diga lá, o que é que você acha que eu preciso? O que é que faria se fosse? O que é que faria? Exatamente. Faria, não é? Exatamente. E a bichectomia faz parte realmente destes procedimentos.
Pronto, O que é a bichectomia? Porque isto parece uma coisa de A bicho. bichectomia não tem nada a ver com bichos, Não tem bem a pelo ver com contrário. bicho. Não, tem a ver... Vocês não precisam de gritar e saltar para cima do bem. A bichectomia tem a ver com uma bolsa de gordura. Com uma bola de gordura e com uma bola de gordura muito peculiar, porque ela é um bocadinho diferente de todas as outras estruturas de gordura que nós temos no nosso corpo. De todas? Tanto como a gordura, sim, tanto como a gordura corporal, como até mesmo as bolsas de gordura que nós temos no rosto e que sustentam os nossos tecidos, a nossa pele, os nossos músculos, etc. A bola de Bichat, que é assim que se chama, bola de Bichat, é uma bolinha de gordura que está envolvida está dentro de um saquinho, digamos assim, falando numa linguagem simples, está dentro de uma membrana, que é um saco, e que está precisamente nessa região que apontou há pouco com os dedos e bem, que está assim aqui nesta região. Onde é que ela anda? Está aqui assim. Sim. As pessoas às vezes pensam que a bichectomia tem a ver com bochecha, e a bochecha não é aqui, isto aqui é o nosso malarzinho, a bochecha é aqui de lado, e a bola de Bichat está situada aqui. Há um pouquinho, há bocado referiu aqui estas regiões aqui, onde começa a pesar. Sim, começa a ficar é um bocadinho. as minhas. Exatamente. As da Ruta ainda não. Mas sim, mas ela tem esta localização. Elas mais esticadinhas. Tenho que mostrar uma fotografia de minha em nova, para ver os meus lábios grandes. Falei com a doutora Filipa, mas não... Os meus lábios grandes. Tinha os lábios grandes. Está a ver ainda tanta gente a querer fazer preenchimento. Exatamente, e eu estou chateada com os meus lábios. Mas a bola de Bichat é uma bola de gordura diferente, como eu estava a dizer, principalmente porque ela aparece quando nós nascemos e a função dela é quase única e exclusiva de permitir que nós façamos o ato de sucção para mamar na mama da mãe. Portanto, ela serve de coxim entre a bochecha e o músculo. Okay? Ela vai servir de almofada entre a bochecha e o músculo, entre o tecido mais exterior e o músculo, para permitir que nós façamos o ato de sucção. Então, quem tem mais essa bolinha é porque... Ela desenvolve-se mais ou menos depois individualmente, de pessoa para pessoa. Okay? Mas o objetivo desta bola de Bichat existir no nosso corpo, porque isto realmente é uma máquina muito perfeita, é esta. É para permitir esta função. de bebê. Só que muitas vezes ela acaba por se desenvolver mais, não é? E acaba por deixar que o rosto tenha um aspecto mais redondinho em determinadas pessoas, não é? Mas todos os rostos que são redondos é por causa da gordura que têm? Nem todos são, muitas vezes tem a ver com a parte esquelética. Não é? Já tem mesmo... Sim, é uma questão anatómica, não é? De esqueleto. Mas realmente, por vezes, a bola de Bichat tem aqui algum peso na forma como o formato do rosto se apresenta, não é? Em termos de ser mais redondo. Então vamos ver aqui alguns mostrar aí uma fotografia da bichectomia. Para podermos ter um exemplo. Portanto, esta é uma pessoa... Por exemplo, esta paciente procurou-nos porque consegue-se perceber ali no contorno facial dela. Lá está, como a Ruth estava a referir há pouco, que ela aqui, nesta região daqui, ela faz um redondinho, não é? Sim. Se mostrarmos agora o depois, consegue perceber o ganho que ela teve. Exatamente. Se voltarmos atrás um pouquinho na fotografia do antes, uma com o antes e o depois. Temos uma com o antes e depois. Olha, por exemplo, há uma coisa que nós conseguimos perceber aqui. Até tem ali que é muito, para ver. Que é muito evidente, que é exatamente naquele sítio onde tem os risquinhos, consegue-se perceber a definição que se começa a ganhar aqui, depois de retirar essa bola de gordura, que nas senhoras, mas também lhe vou confessar que cada vez mais os homens procuram a cirurgia, faz muito aquele efeito, o efeito que na maquiagem nós chamamos de top model, não é? De pôr aqui o contorno, vamos conseguir delinear essa região e depois uma coisa que se consegue perceber na diferença de uma fotografia para a outra é que se na primeira fotografia a paciente praticamente não se percebia a linha mandibular dela, o contorno mandibular e até o queixinho, depois consegue-se perceber que toda essa região ficou mais delineada sem ter feito mais nada. E foi só isto que foi feito? Ela só fez bichectomia. Bichectomia. Em que é que consiste a bichectomia? Sim, ainda temos aqui outra, podemos ver enquanto... Consiste em retirarmos essa tal bolinha de gordura que está aqui. Pronto, esta é uma paciente que lá está, também nos procurou por ter
esta paciente procurou-nos por duas razões e se calhar é importante também focar isso. Não só pelo rosto redondo, mas aqui também por uma questão funcional. Ela vinha indicada por outro colega pela mordadura de bochecha. Porque há muitas pessoas que mordem a bochecha por dentro. Precisamente porque têm esta bolinha de bichá muito ali desenvolvida. Muito acentuada. Mas realmente... Mas isto parece outra pessoa. Quer dizer, vê-se perfeitamente que não é outra pessoa, mas isto é um... Quanto tempo demora este procedimento? Pronto. Agora temos um antes e depois. É impressionante. É uma diferença gigante, não é? É que é uma diferença gigante. Esta paciente não fez, portanto, de uma fotografia para a outra, em termos de procedimentos estéticos, ela tem procedimentos estéticos, mas até no terço superior, porque então foi fazendo o seu botox e isso, mas no terço inferior não. Não fez nada. E aquela diferença realmente tem única e exclusivamente a ver com aquela perda de gordura que ela teve. Então, isto é uma coisa que se faz numa sessão? Faz em 30 minutos a cirurgia, é uma cirurgia simples de fazer. É uma cirurgia que a abordagem é feita pelo lado dentro da bochecha. A anestesia é uma anestesia como se fosse uma anestesia dentária, é dada do lado dentro da bochecha. E é um procedimento... tiram por dentro. Por dentro. Não há cicatrizes lá de fora. É tudo feito por dentro. É dada uma anestesia. É feito um golpezinho só muito pequenininho, que normalmente os pacientes não dão conta porque só levam um ponto de cada lado. Que é para tirar a Que gordurinha. é só o espaço de eu poder colocar uma pinça, puxar essa membrana de gordura e retirar a gordurinha toda. Pronto. Dão um pontinho. É óbvio que os pacientes têm que fazer medicação no pós-operatório, têm que fazer antibiótico, anti-inflamatório. Mas estão prontos depois, conseguem falar? Vida normal. Vida normal? Vida normal. Não tem qualquer... Pronto, nós aconselhamos, para todos os efeitos, é uma pequena cirurgia e como pequena cirurgia que é normalmente tudo o que é no tecido oral pode ter tendência a fazer um bocadinho mais de inchaço ou não. E normalmente é o sítio onde sangra mais, onde dói mais aqui tudo o que é na nossa boca, mesmo quando mordemos um lábio ou mordemos uma bochecha, olha aquilo que estava a falar. Apesar de que, por acaso, a região da mucosa oral onde nós vamos trabalhar não é uma zona que haja muito sangramento. Né? Ok. Pode haver algum desconforto mais pelo edema que há a seguir do que... Comer líquidozinhos durante coisinhas frias, mais nada, tudo mais controlado em termos de alimentação, de não ser nada muito duro para não magoar, mas como estamos a fazer uma cirurgia dentro da cavidade oral, que é já por si uma comunidade de bactérias, não é? Que faz parte dela, claro. Nós temos sempre cuidado de fazer o antibiótico anti-inflamatório naquele pós-operatório e normalmente é super tranquilo o pós-operatório pela medicação, portanto corre sempre tudo bem. Portanto, estas fotografias que foram tiradas a esta paciente, este depois é tirado quando? Era isso que eu ia dizer quando estava a ver a fotografia. É muito importante também perceber que no caso da bichectomia, eu penso que a colega, quando esteve cá, falou um pouquinho de um procedimento que tinha a ver com a estética, em que realmente, quando fazemos esse tipo de procedimentos minimamente invasivos, os resultados nas doentes são um pouquinho imediatos. Aqui não conseguimos ter muito isso. Aqui a retirada de bola de gordura do rosto... Se calhar inchado, não é? Está inchado e, para além disso, nós vamos precisar que os tecidos envolventes à bola de bichá, neste caso, tanto o músculo como toda a mucosa depois e a pele, a própria pele, vá adaptar-se a não ter ali aquele coxinho de gordura. E nós sabemos que, em termos de resultado efetivo pós-cirúrgico, só se consegue ver ao fim de 3 meses, 4 meses. 3 meses, Aquela última fotografia que nós vimos daquela paciente que tinha o rosto redondinho e que me disse que parecia outra pessoa, aquela fotografia tem uma diferença quase de 1 ano, de uma para a outra. Pronto, quase portanto aquilo vai acamando, vai indo ao lugar, não é? Os tecidos vão se acomodando a não ter ali Também, gordura. por outro lado, é bom para a pessoa não parecer que foi fazer qualquer coisa. Sim, porque não há uma não é transformação uma imediata. Vai começando, estás a ficar mais magro, está a ficar mais magro, mas na realidade é só na cara. É só na cara, mas realmente o resultado não é imediato, é um resultado que é progressivo. Porque os tecidos precisam de se acomodar realmente a não ter ali... Mas eu acho que é importante as pessoas saberem com o que é que vão contar, não é? Sim, se sai de lá já assim, ou quanto tempo é que é, não é? Se não pensam que saem de lá assim, mas depois não é bem esta... Não, mas aí é sempre muito importante, realmente lá está, as consultas de avaliação são sempre muito importantes para nós fazermos um bom planejamento com o doente, gerirmos muito bem as expectativas dos pacientes, que eu acho que isso é muito importante. Já dizer, olha, é isto que vai acontecer, é isto que vai ser assim. Exatamente, e eles saberem que só vão ter resultado daqui a algum tempo.
Há coisas que nós conseguimos fazer dentro dos procedimentos estéticos que realmente, Já ao dão fim de lá- 3, 4 logo dias, ali, as pacientes sentem uma diferença grande, mas há outros que não, há outros que realmente precisamos de esperar os tempos que o corpo realmente também tem, os seus timings de recuperação, de regeneração celular, muitas vezes, quando estamos a falar de outro tipo de procedimentos, e em termos cirúrgicos, no tempo de recuperação dos Claro, tecidos, não é? claro. E que assim é que é o melhor, que é o próprio tecido é que vai ao lugar, no Exatamente. seu espaço, quer dizer que fica ali muito bem. É. Então, entrando agora aqui, que já fizemos aqui a ligação com a colega que esteve, não é? Aqui da parte da harmonização facial, entrando aqui na parte dentária, que procedimentos de estética facial, dentária, pronto, é que existem? Há muita coisa já hoje em dia. Há muita coisa. A dentisteria, como disse no início, quando estava a fazer a Dentisteria. aplicação, que é assim uma palavra. Dentisteria. É só porque é difícil. A dentisteria estética, no fundo, é a área dentro da medicina dentária que trabalha toda a parte estética do sorriso. Em dente, em tecido duro, neste caso, em dente. Não nos tecidos envolventes. Portanto, A harmonização do sorriso também a existe. harmonização do sorriso Falámos também da existe. harmonização facial, mas também existe a harmonização do sorriso. Existe a harmonização do sorriso, nós podemos falar sobre a cor dos dentes, que é uma coisa que preocupa normalmente muitas pessoas em termos de imagem. Quase toda a gente quer ter sempre os dentes mais brancos, portanto temos os branqueamentos. E que há pessoas que têm os dentes mais amarelos, mesmo sem ser por questões de tabagismo ou não? É o quê? O tom de esmalte dos nossos dentes tem a ver com o nosso fenótipo. Muitas vezes as pessoas também desconhecem isso. O tom de esmalte dos nossos dentes, grande maior parte das vezes, tem a ver com o nosso tom de pele, com a nossa cor dos olhos, cabelo. Sim, pode ter. Pode ter. Olha, o nosso tom de esmalte tem a ver com o nosso fenótipo, a grande maior parte das vezes, que é uma coisa que as pessoas desconhecem. Anda a chatear o meu filho, ele, coitado, é mais moreno que eu e realmente não tenho que ter os dedos brancos como eu. Grande maior parte das vezes não tem a ver com os hábitos de higiene do paciente ou com os maus hábitos. Eu tinha aquela ideia do tabaco, mas conheço algumas pessoas que não fumam, nunca fumaram e têm os dentes mais amarelados. Sim. É óbvio que há um conjunto de condições que pode causar uma alteração do tom do esmalte com o passar do tempo. Dos anos. Até inclusivamente medicamentosas. Existe um determinado número de medicamentos, não muito para pacientes crónicos, mas às vezes acontece, alguma medicação que tem que ser tomada com regularidade em doentes com doenças crónicas, que pode inclusivamente alterar a tonalidade do esmalte e os pacientes terem os dentes mais amarelados por isso. E ainda bem que podem ir ter consigo e há uma solução para isso. E há uma solução que é fazer branqueamento. E é fazer branqueamento e nós temos umas fotografias para mostrar, que eu gosto é de mostrar fotografias para verem qual é que é. Depois. Para verem qual é que, o que é que acontece. Pronto. E isto não, tem arte que não custa nada. Não, o branqueamento é um procedimento muito, muito tranquilo mesmo. Só põe aquela coisinha ali, é? Precisamos só de... Não, ali temos só o sugador. Por acaso aqui estamos numa aquilo fase... é só o sugador. Aqui estamos numa fase só de mostrar a fotografia do antes e o depois. Ali temos em cima... Mas nota-se muita diferença, hein? Nota. Dos dentes. O procedimento é muito tranquilo e simples de fazer. O que nós primeiro fazemos uma avaliação, porque também temos que ver que doentes têm indicação. É importante saber que nem todo este paciente teve uma diferença realmente muito grande. Tinha mesmo os dentes amarelos. Tinha. Mas quem é que não tem? Há pessoas que não têm indicação para fazer isso? Não pode. Quando é que não é possível fazer branqueamento ou não vamos conseguir ter bons resultados? Nós, olhando para mesmo sendo leigos em medicina dentária, quando olhamos para aquelas fotografias, acabamos por conseguir perceber que nós estamos a ver pacientes que estão a mostrar dentes com os dentes todos deles sem os dentes deles naturais. Portanto, não há ali coroas, não há próteses, não há nada. E isto porquê? Porque realmente essas normalmente são as grandes contraindicações dos branqueamentos dentários, ou seja, pacientes que já tenham, que já tragam em condição oral, já tragam ou coroas nos dentes, porque já fizeram reabilitação, Sim. ou até facetas, ou dentes que já sofreram porque tiveram fraturas ou cárie, já têm obturações dentárias ou restaurações dentárias, são dentes que têm que ser bem avaliados. Porquê? Porque o branqueamento, e este tipo de branqueamento que eu trouxe, o chamado branqueamento a laser, é um branqueamento que não atua no que nós costumamos dizer, numa linguagem simples, não atua em tecido que é não vivo. Ou seja,
o produto branqueador, o abrasivo que faz o branqueamento, só faz branqueamento em tecido vivo. E aí ficava com os dentes aos quadradinhos, um escuro. Porquê? Tipo damas, depois dá para jogar damas ao xadrez. Pronto. Não sei se é boa ideia. Porque o branqueamento faz-se, qualquer branqueador é à base de um peróxido. Pode ser um peróxido de carbamida, pode ser um peróxido de hidrogênio, mas é um peróxido. E faz-se à custa de uma oxigenação do esmalte. Portanto, o branqueador só atua em esmalte, se for tecido vivo. Se for num material que não é vivo, não vai branquear. Então nós temos sempre esse cuidado. Não é uma contraindicação absoluta, no caso, por exemplo, do paciente ter já restaurações nos dentes da frente. Imagina, se for lá muito atrás, se calhar nem se nota. Muito atrás não se nota, mas se o paciente já tiver dentes anteriores restaurados, tem que ter consciência que pode fazer o branqueamento, mas a seguir vai ter que trocar aquelas restaurações. Porque o dente vai ficar branco, mas a zona onde tem o restauro vai ficar da mesma cor. Portanto, nota-se estas diferenças. Hoje usa-se tudo, é uns dentes personalizados, não sei. Pode ser. Então, e como é que funciona isto? Isto é uma ida ao... É uma ida ao dentista, neste caso já é uma consulta de medicina dentária, passar por uma avaliação, lá está, para ver se realmente existem critérios para fazer o branqueamento a laser, se não existem estas contraindicações que eu disse. E, se tudo estiver bem, combinar e fazer a consulta. O branqueamento a laser é um procedimento que nos ocupa quase 1 hora de consulta. A sério? Sim, são 45 minutos. Tira as bolinhas de gordura em 30 minutos. É verdade, demora muito. E demora 1 hora a branquear os dentes. Às vezes até 20, uma bichectomia é muito mais rápida do que fazer um branqueamento a laser. Já está. O branqueamento a laser é um procedimento que envolve 2 tempos, como nós chamamos. Portanto, envolve 2 aplicações de branqueador e cada uma delas com luz de 20 minutos cada. Portanto, mas para o paciente é o tempo que fica ali, é a boca aberta e... 45 minutos, pelo menos. Que fica ali de boca aberta, não tem assim grande... Não, o paciente está confortável. Sim, não é nada assim... Realmente o conforto esteja sempre assegurado. Não, mas para dizer, não é nada assim muito difícil. Portanto, não. É um procedimento... Sim. E aquilo dura quanto tempo? Algum tempo? A durabilidade do efeito de um branqueamento também é um bocadinho subjetivo, porque tem muito a ver com os nossos hábitos diários e não é, de pessoais, de lifestyle, porque lá está, se somos fumadores, não podemos ter a pretensão de fazer um branqueamento e querer que um branqueamento dure muito tempo. Se somos grandes consumidores, por exemplo, de chá, também não vamos ter... O chá também não ajuda? O chá mancha muito mais os dentes do que preto. Café. Mas chá preto? Qualquer chá. Mesmo aquelas, as infusões? É mesmo as infusões. Porque todas as infusões... Assim não dá, não se pode beber uma coisa por uma coisa, agora não se pode beber pelos dentes. Porque as nossas literaturas, os nossos estudos dizem-nos que a taína do chá é mais pigmentante do que a cafeína. Mas, por exemplo, a camomila e a cidreira, isso não tem taína? Sim, se calhar são aqueles que são mais... Sim, as infusões, por isso é que eu disse as infusões, são mais... Mas mesmo assim... Mas realmente elas pintam às vezes ficamos com aquilo colorido, é verdade. Portanto, doentes que tenham este tipo de hábitos ou de lifestyle têm que saber que... faz bem. Pronto, faz, mas têm que saber que realmente pode não ser tão duradouro, não é o resultado do branqueamento. Até porque nós, é uma das preocupações que temos é de... informar o doente que aqueles dias a seguir está fora de questão comer e beber coisas com cores, porque senão corre o risco dos dentes ficarem realmente mais isso é que era pinks, uns dentes pinks aqui para a nossa produtora 2 que gosta de pink. Então, mas hoje ainda temos mais outro procedimento aqui também desta parte da estética, que é a gengivectomia. A gengivectomia também pode ser um complemento realmente na harmonização do sorriso. E isto porque quando começamos a falar desta parte do sorriso, eu comecei até por dizer que há muitas pessoas... O maior número de doentes que nos procura ou que que não gosta do sorriso é pelo sorriso ser gengival. Portanto, muitos doentes têm os dentes pequenos. Têm os dentes pequenos ou tiveram por alguma condição, digamos assim, lá está. Há muitas situações clínicas que levam a que a gengiva sofra um determinado crescimento anómalo, se é que se pode dizer, e que recubra uma parte do dente que deveria estar visível.
E essas condições pode ser a má articulação dentária, pacientes que não têm os dentes alinhados, não têm os dentes corretos, como têm o que nós chamamos de trauma oclusal, pode levar a que haja uma hiperplasia gengival. Doentes que fazem também algum tipo de medicações, hoje em dia sabemos muito bem que muitas medicações, principalmente as ligadas a condições mais neuropsicológicas, podem levar a hiperplasia gengival. As grávidas podem sofrer hiperplasia gengival pelas alterações hormonais. Sim. Existe mesmo uma hiperplasia que nós lhe chamamos de nome. Hiperplasia há mais gengiva do que deveria haver, não é? Exatamente. Pronto. Há um crescimento gengival anómalo, que é uma hiperplasia gengival. E realmente muitos doentes apresentam esta condição e há a possibilidade de nós podermos fazer um recorte dessa gengiva para melhorar e equilibrar o sorriso. Nós vamos ver fotos. Se for mais sensível, fecha os olhos. Não é que eu acho que isto seja assim tão mau, mas tinha ali umas coisinhas vermelhas. É capaz, nós não conseguimos... Porque eu trouxe fotos assim do imediato. Mas, por exemplo, esta paciente procurou-nos precisamente porque não gostava do sorriso, achava que mostrava muita gengiva nos dentes da frente e consegue-se perceber lindamente grande diferença. A quantidade de dente que ela tinha recoberto por gengiva. Porque lá está, não enfiou ali nenhum dente, este dente existia lá, não, este dente é o dela, eu só tirei a gengiva que estava a tapar o dente. Agora explique-me devagarinho, porque isto, como tem ali um bocado de sangue... Isto teve que recortar aquilo ali, não é? Sim, tive. O procedimento é feito com anestesia, exatamente como um tratamento dentário. Portanto, nós anestesiamos o maxilar como se fôssemos fazer um tratamento no dente e depois calculamos aquilo que é possível também para nós retirar. Aqui temos uma imagem para mim muito interessante de como fica um lado após a gengivectomia, comparando com o outro lado que ainda está recoberto, e aí sim eu acho que nós conseguimos ter uma visão fantástica e realmente não há dúvida que é um dente que é mais bonito. Eu que também nunca gostei dos meus dentes grandes, já vi agora. E porquê? Porque a Ruth, quando olha para ali, é o que eu digo, às vezes não é preciso ser médico dentista, não é? Mesmo sendo leigos, percebemos que a relação de proporções ali melhorou consideravelmente, não é? Já vimos, já voltámos à Portanto, tínhamos um dente, tínhamos quase um quadrado, não é? E a partir da altura em que retiramos aquela gengiva que estava a mais, passamos realmente a ter uma proporção de dente muito mais equilibrada para o conjunto todo da boca. E o facto, pode parecer-lhe o maior disparate, mas pronto, eu vou perguntar à mesma, porque eu faço perguntas. O facto de tirar aquela gengiva, porque a gengiva de alguma maneira também suporta o dente, não é? A gengiva suporta o dente, é um de sustentação do dente. Portanto, tem que se tirar até ali não se pode tirar aqui tudo o que me apetece, não é? Porque está ali a suportar o dente. Por isso é que eu disse há pouco, isto carece de uma avaliação e de uma medição. Portanto, eu faço a avaliação... Não chega ali e agora, eu quero aqui mostrar mais o dente... Não, inclusivamente ao fazer a avaliação, juntamente com o doente, com o espelho, eu faço uma medição e consigo mais ou menos dizer ao paciente qual é o meu limite. Porquê? Porque eu tenho que respeitar ali um limite biológico, não é? Em termos de gengiva, osso e dente. E eu não devo ultrapassar aquele limite biológico. Isto é uma coisa quase que matemática, não é? Não se pode assim... Nós temos o nosso dente, não é? Temos dente e depois a partir da altura em que deixamos de ver aquilo que nós vemos, aquilo que está visível na boca, é a coroa do dente. Portanto, depois a seguir temos a raiz do dente, não é? E eu não posso passar para o limite da raiz do dente. Portanto, eu tenho ali medidas que tenho que cumprir e respeitar para não estar a colocar em causa a saúde dentária do meu paciente, não é? Que vai lá procurar-me por uma razão e eu não estar ali a criar outra situação. Outro problema que Portanto, eu tenho que respeitar essa medida. E normalmente eu vejo isso com os doentes e dou-lhes mais ou menos uma ideia de, em termos de quantidade de gengiva, o que é que eu consigo tirar. Mas deve ser difícil de imaginar, não é? Para quem nunca teve isto assim, deve ser difícil de imaginar. Sim, em termos de conseguir visualizar qual vai ser o resultado, é um pouquinho mais complicado, mas não me lembro de nenhum doente que os doentes têm. Não tem, sim, deve ser das coisas que mais gostam. Nós às vezes, era o que eu lhe dizia há pouco, nós não temos noção do impacto que tem isto nas pacientes. Eu tive uma paciente
que quando eu lhe mostrei o espelho no fim do tratamento, ela literalmente começou a chorar. E disse-me, doutora Não foi Sandra... porque lhe doía nada. Não, foi... Ela disse, não faz ideia o que isto me incomodava. Literalmente. Pois, portanto, nós às vezes não coisas temos das percepção. pessoas, é da pessoa. Não temos a percepção realmente de aquilo que nós até olhamos para as pessoas e se calhar nós reparamos noutra coisa qualquer que a pessoa tem, e que a pessoa menos naquele não ponto, se incomoda, mas aquilo para ela realmente é... Aquilo é o problema. É. Então, e quem é que pode fazer esta gengivectomia? Isto é uma coisa que fica feita para a vida? A gengivectomia ou gengivoplastia, que Sim. não quer dizer que seja definitiva, está bem? Se tem aquele problema da gengiva... Porque é o que eu digo, muitas vezes há determinadas condições que alteram o comportamento dos tecidos. Sim. E pode acontecer um crescimento anómalo novamente desta mucosa. A gengiva é uma mucosa para todos os efeitos. Portanto, continua a crescer por aí pode voltar a desenvolver-se. Mas também pode acontecer que fica mais ou menos... Mas pode acontecer de realmente estabilizar e equilibrar, não voltar a acontecer. Não é aqui como aquela questão do envelhecimento, que depois já sabemos. As gengivas também ficam velhas. As gengivas também ficam velhas. As gengivas ficam velhas. Os nossos dentes sofrem com o envelhecimento. Também. Os nossos dentes e os nossos maxilares sofrem reabsorção óssea. Portanto, o nosso osso, as nossas maxilas vão diminuindo de tamanho. Por isso é que nós, quando vamos ficando velhinhos, costumamos brincar a dizer que parece que o queixinho se vai aproximando do nariz, ou o nariz vai ficando mais comprido. Sim. Não é só o nariz vai ficando mais comprido, é esta medida aqui vai encurtando, porque realmente os nossos maxilares vão encurtando. A nossa gengiva e os nossos ligamentos que sustentam os dentes dentro dos alvéolos também vão envelhecendo e a gengiva vai mirrando, conforme nós costumamos dizer que vamos encolhendo em algumas coisas, não é? Beba água, que é para se esticar, alongue-se. Pronto, a gengiva também pode ir encolhendo com o passar dos anos e os nossos dentes vão envelhecendo. E a própria tonalidade do esmalte vai se alterando com a idade. Fisiologicamente, os nossos dentes vão ficando mais amarelos com a idade. Doutora Sandra, como é que a podem encontrar? Podem me encontrar na HD Clínica, em Alvalade. Eu faço parte do corpo clínico da clínica, portanto estou lá o tempo inteiro para a medicina dentária ou para a harmonização facial. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem sempre, através das redes sociais, contactar e podem me encontrar no Instagram também. A minha página de Instagram profissional está um bocadinho virada para a estética, que é o meu nome, Sandra Sykes Estética, mas sim, podem me encontrar nas redes sociais, podem me encontrar na HD, portanto... E ter aqui um sorriso maravilhoso. E ter um sorriso maravilhoso. Isto agora com o Natal e com tudo, é mesmo para ter sorrisos maravilhosos. Eu acho que sim, é importante. Quando sorrimos é sempre bom sinal, é sinal que as nossas energias estão bem. Está tudo a correr bem. Exatamente. Foi um gosto recebê-la aqui. Também. Tudo bom. Foi muito bom visitar a casa, não é? Muito bem, muito obrigada por estes conselhos todos, por esta aprendizagem toda destas coisas assim mais novas e que vão sempre aparecendo coisas novas. Portanto, é sempre a pessoa ficar atento, porque se calhar aquilo que era um problema o ano passado, há 5 anos, se calhar agora já tem aqui. E até mesmo a forma como nós lidamos ou resolvemos algumas coisas cada vez vai. Já pode ter aqui alguma solução mais fácil. É isso. Muito obrigada. Tudo bom. Um bom Natal. Obrigada, igualmente. E nós vamos embora, para si ainda não é bom Natal. Sim, porque nós estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas e contamos com a sua presença, portanto, e vamos estar cá, provavelmente no Natal, para estar a fazer companhia. Bem, mas ainda temos tempo. Então ficou aqui mais uma sugestão, mais umas dicas. Falámos então aqui desta parte estética, da harmonização facial e desta parte estética dentária e facial. Ficou aqui a saber muitas coisas e volto a dar esta dica de quem sabe, olha, já comprou o presente de Natal, se calhar ainda vai a tempo, não aqui um voucher. Eu acho que esta ideia dos vouchers eu gosto sempre, que assim a pessoa chega lá e pode escolher aquilo que mais precisa. Bem, portem-se bem, que nós voltamos no próximo programa, ok? E sempre com um grande sorriso, com dentes ou sem dentes.